Meu amigo torcedor vascaíno, chegou a hora. Hoje é dia de Vasco da Gama. Já já, às 9h30 da noite, dentro da Liga Arena, a antiga Arena da Baixada, Vasco da Gama e Atlético Paranaense se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco precisa apenas de um empate, um resultado simples, um 0-0, um 1-1, um 2-2 para chegar às semifinais da Copa. Algo que, meu amigo torcedor vascaíno, não acontece desde 2011, há exatamente 13 anos atrás. E é importante lembrar que a última vez que chegamos, levamos. A última vez que o Vasco chega às semifinais da Copa do Brasil, o Vasco conquista o título da competição. Fica a dúvida, será que a história vai se repetir? Será que hoje, passando o Atlético Paranaense dentro da Liga Arena, em Coritiba, no Paraná, o Vasco olha de uma forma mais clara para o título da Copa do Brasil? A gente vai comentar muito sobre isso, até porque, além dessa coincidência de a última vez que chegamos às semifinais da Copa do Brasil, levamos o título, tem muitas outras na mesa que a gente vai trazer aqui a vocês. Vamos falar, é claro, sobre essa preparação, uma quarta-feira que será muito importante, uma quarta-feira que será longa para o torcedor vascaíno que está ansioso esperando por esse jogo. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aí no nosso canal. Hoje é um dia muito importante, hoje é dia de Copa do Brasil, então hoje o canal do Gigante Vasco não merece menos do que chegarmos juntos agora nesse Acorda Vascão aos 139 mil. Tá aparecendo aí a vocês quantos inscritos estamos nesse momento, nesse exato momento. E vamos juntos chegar aí aos 139 mil. Tenho certeza que dá. Será um dia importante, será um dia cheio, será um dia agitado, empolgado, ansioso. E a gente conta com a sua ajuda exatamente nesse momento. Vamos deixar aí a inscrição da sorte. Deixou a inscrição, o Vascão vai passar para as semifinais. Então, se inscreva, curta também o vídeo, compartilhem o nosso canal. Vamos fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Começar aqui primeiramente falando sobre coisa boa. Ontem à noite, o Vasco da Gama anunciou de vez, oficializou a chegada da Viva Sorte como a mais nova patrocinadora do Gigante da Colina. Essa empresa que já patrocina hoje o São Paulo, o Santos e o Sport Clube do Recife, vai também agora estampar a sua logomarca nos uniformes do Gigante da Colina. Com relação a Santos e São Paulo, é uma parceria muito boa. São Paulo recebe 18 milhões e 600 mil reais por ano da Viva Sorte, já o Santos recebe aí 15 milhões de reais por ano da empresa. Empresa que assinou um contrato com o Santos de exatamente 10 anos. E além de patrocinar aí o Santos, a empresa também leva o seu nome na Vila Belmiro. A Vila Belmiro entregou o Santos, vendeu, né, melhor dizendo, os naming rights da Vila Belmiro à empresa Viva Sorte. Então, realmente é uma empresa que está chegando com tudo aí no mercado do futebol brasileiro. Já patrocinava o Santos e agora também patrocinará o Vasco da Gama. No Santos, a empresa, pagando 15 milhões de reais anuais num período de 10 anos, vai dar aos cofres do Clube Paulista 150 milhões de reais. Já com o São Paulo, esse contrato aí vai até a final de 2026, com a empresa pagando 18 milhões e 600 mil reais ao Clube Paulista. Ou seja, um contrato que vai ter aí um período de duração de 2 anos e meio, já que foi assinado recentemente, né, entregará aos cofres do tricolor paulista algo em torno aí de 39 milhões e 200 mil reais mensais, num período curto aí de 2 anos e meio. A gente vai esperar aí, nos próximos dias, o Vasco da Gama vai soltar mais novidades sobre essa informação. A única coisa que temos a trazer a vocês é exatamente isso. Viva Sorte é a nova patrocinadora do Vasco da Gama e vai estampar a sua logomarca tanto na região do omoplata da camisa do Vasco, que
olhando para a camisa que está aqui ao lado de vocês, essa região aqui em cima, ó. O omoplata é exatamente essa região aqui e também, é claro, do outro lado, essa região aqui de cima, ó. Então vai estampar a sua logomarca no omoplata e também na frente, na barra da frente do short Cruz Maltino. Valores ainda não divulgados, porém, acordo fechado, dinheiro, grana, milhões caindo nos cofres do Vasco da Gama. O Pedrinho, é claro, tentando de todas as formas possíveis colocar grana para dentro de São Januário. E falando, inclusive, né, em grana, em dinheiro, meu amigo, essa partida de hoje também será decisiva para exatamente isso: grana, dinheiro, premiação. Para quem não sabe, a Copa do Brasil é a Copa Milionária. É uma Copa, meu amigo, que faz com que o campeão receba mais de 90 milhões de reais. No caso, somadas todas as premiações fase a fase. Primeira fase que o Vasco passou, recebeu 1.470.000 reais. A segunda fase que o Vasco da Gama passa, né, pela equipe do Água Santa, o Vasco coloca no bolso 1.800.000 reais. A terceira fase que o Vasco passa pela equipe do Fortaleza, o Vasco coloca no bolso 2.200.000 reais. Já nas oitavas, o Vasco coloca 3.500.000 reais. E agora, caso passe pelo Atlético Paranaense, o Vasco colocará nos cofres 4.550.000 reais. Muita grana. É uma fase importante para o Vasco. Caso o Vasco passe das semis, colocará 9.500.000. E caso o Vasco seja o campeão, 73 milhões de reais cairão nos cofres da colina histórica. Quem diria, né? Uma equipe que sofreu tanto nesse início do ano, uma equipe que sofreu tanto no ano passado, teria nesse momento a possibilidade de conquistar o título da Copa do Brasil. É importante falar que a conquista da Copa do Brasil é um título que pode até mudar os rumos do Vasco. A gente não sabe qual é o objetivo de Pedrinho, a gente não sabe qual é a ideia de Pedrinho, mas, meu amigo, 70 milhões de reais é uma grana que dá um respiro financeiro ao Vasco que o Vasco não teria de outra forma. Talvez se hoje a ideia, a convicção é um Vasco sendo vendido, conquistando a Copa do Brasil, a ideia do Pedrinho internamente possa até ser diferente, possa até mudar, mas isso é assunto para outro dia. O certo é, o Vasco terá pela frente, nesse momento, nessa quarta-feira, uma partida que, além de colocar o Vasco nas semifinais, poderá deixar nos cofres do Cruz Maltino 4,5 milhões de reais. Sobre essa partida, o que temos a trazer? O elenco chegou ontem à noite em Curitiba, por volta, né, das 7 horas, 7h30. O elenco Cruz Maltino desembarcou aí, né, em solo curitibano. O hotel estava cheio de torcedores vascaínos, como está aparecendo aí na imagem a vocês. A torcida teve esse momento aí importante junto com os jogadores do Vasco da Gama. Esse elenco que treinou ontem pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa e viajou logo após para Curitiba. Lembrando que Felipe Coutinho treinou normalmente com o grupo, porém é um desfalque confirmado. Opção do Rafael Paiva, um entendimento também do próprio Felipe Coutinho, após uma conversa com a comissão, foi de que o melhor seria Coutinho permanecer aqui no Rio de Janeiro. Camisa 11 aí que não veste a camisa Cruz Maltino em campo desde o último 3 de agosto e seguirá desfalcando o nosso Cruz Maltino. A situação aí de ser um gramado sintético, um jogo intenso de quartas de final, pesou demais para que ele permanecesse aqui na cidade carioca. Diferente de Coutinho, outros 2 jogadores estarão à disposição do técnico Rafael Paiva, jogadores que não treinaram em nenhum dia com o elenco do Vasco da Gama por estarem cedidos às suas seleções, mas que estarão presentes hoje à disposição do Paiva. No caso, Jean Davi Menezes e Puma Rodrigues, ambos que estiveram ontem em campo. Jean Davi Menezes, inclusive, entrou em campo, tá? Contra aí a seleção da Bolívia, a seleção do Chile, onde ele estava presente, acabou sendo derrotado para a seleção da Bolívia pelo placar de 2-1, e o Jean Davi Menezes entrou em campo, tá? O Jean entrou em campo aí durante exatamente 30 minutos. Ele entrou por volta dos 15 minutos da segunda etapa. Durante 30 minutos teve oportunidade de mostrar o seu futebol. Teve 18 ações com a bola no total. De 11 passes que tentou, acertou 9. E ainda teve a oportunidade desses 9 passes, 2 serem decisivos. Surgir aí chances de gols para a seleção do Chile, porém não revertidas em gols. Já o Puma não entrou em campo ontem. A seleção do Uruguai que enfrentou a equipe da Venezuela na Venezuela, aí na região, né, no caso de Maturim, e não entrou em campo, mas também em um voo fretado, um planejamento feito pelo próprio Vasco da Gama, ambos
desembarcaram já na madrugada desta quinta-feira em Curitiba e já estão nesse momento juntos aí com o elenco do Vasco da Gama. O Vasco fazendo tudo o que for possível para ter os seus jogadores à disposição. Porém, além do desfalque, é importante lembrar aqui a vocês de Coutinho, teremos também, infelizmente, o desfalque de João Vitor. O zagueiro acabou tomando aí o cartão vermelho, né? Ele leva o segundo amarelo e logo em seguida, automaticamente, é expulso na partida contra a equipe do Atlético Paranaense e desfalca o Vasco hoje, nesse jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Durante os treinos que rolaram nestes últimos 6 dias no CT Moacir Barbosa, quem entrará na vaga de João Vitor será o zagueiro Léo. Léo terá a oportunidade de voltar a campo depois de tudo aquilo que aconteceu, né? O Léo que desfalca o Vasco há algum tempinho já, teve aquela confusão com aquele humorista no aniversário de 126 anos do Vasco, agora ele terá a oportunidade de voltar à equipe titular. Então o Vasco deve ir a campo hoje com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton formando um quarteto defensivo, Hugo Moura, Matheus Cocão e Paia no meio campo, e no ataque, Ryan, David ou Emerson Rodrigues e Pablo Verret. Deve ser aí exatamente essa a escalação do Vasco da Gama e a gente vai trazer ainda mais detalhes a vocês sobre esse time do Vasco no Fala Gigante. Falando em desfalques, meu amigo, João Vitor, desfalque do Vasco nessa tarde de hoje, nessa noite de hoje, perdão, após a partida contra o Vitória que aconteceu lá no domingo retrasado em Salvador, ele falou um pouquinho a Vasco TV, né, em uma exclusiva aí que rolou na Zona Mista, sobre a importância desse jogo de hoje e sobre qual é o sentimento dele em desfalcar o elenco cruzmaltino nessa partida tão decisiva. Como eu disse, 2 jogos, na verdade, né, tanto no Brasileiro quanto no nosso maior rival, o Flamengo, tanto na Copa do Brasil, que é um jogo muito importante para a gente ir para a semifinal. Fico muito triste, óbvio que eu queria estar em campo, também acho que foi injusto, mas não tem mais como voltar atrás. Eu vou para lá para Curitiba, para torcer, para apoiar. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom resultado e vai sair de lá classificado para a semifinal. Então, na Copa do Brasil a gente sabe que é um jogo muito difícil, o Atlético é uma equipe muito qualificada, mas a gente vai para lá, a gente está com um resultado na frente, a gente vai para lá buscar os 3 pontos, mas também temos que saber jogar, é um jogo difícil, o resultado está a nosso favor, a gente vai fazer de tudo para ganhar, para não chegar para ir para os pênaltis, e é isso. Em relação ao brasileiro, a gente tem que brigar lá na parte de cima. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, né? Dessa forma, o Vasco perde aí um baita de um zagueiro para esse jogo de hoje. Tá todo mundo assim, tá todo mundo empolgado, tá todo mundo animado, tá todo mundo ansioso e na expectativa para esse grande jogo. O Vasco, meu amigo, não se fala de outra coisa do que senão as quartas de final da Copa do Brasil. E ontem o próprio Marcelo Santana, na entrevista coletiva de apresentação de Maxime Domingues, falou também sobre essa partida que vai acontecer na noite dessa quarta. E a gente traz aqui as aspas dele a vocês. A Liga Arena. Olha, a única situação um pouco fora do tom que aconteceu foi na entrada ali do vestiário. Fora isso, os 2 jogos entre Vasco e Atlético Paranaense no Rio de Janeiro foram jogos de absoluta tranquilidade e normalidade. O Vasco, em momento algum, dificultou a compra de ingressos pela torcida do Atlético Paranaense. O Vasco, em momento algum, teve qualquer empecilho colocado ao staff do Atlético Paranaense para trabalhar no estádio de São Januário. Os jogadores, dentro dos 90 minutos dos 2 clubes, em momento algum, fugiram do que se espera do futebol de alto rendimento. Então a gente está preparado para buscar classificação lá dentro do campo. Essas situações de extracampo, assim, sendo bem honesto, a gente toma as nossas medidas, claro, com responsabilidade, com precaução, mas eu não perco muito tempo com o que eu não controlo, não. Então, questão de segurança, de policiamento, isso cabe à Secretaria de Segurança Pública do Paraná. As questões de operação, de jogo, pela legislação brasileira, cabem ao clube mandante. Então, isso é a responsabilidade do Atlético Paranaense. E a nossa preocupação maior é o com o campo. É permitir que os nossos atletas tenham a melhor performance possível, que a nossa logística seja bem feita, que a gente tenha uma tranquilidade de repouso, de alimentação. O nosso foco é esse, é chegar em Curitiba para buscar uma classificação que há muitos anos o Vasco não tem. É chegar numa semifinal de Copa do Brasil. O Atlético conseguiu nos últimos anos, e a gente entende que cada clube tem as suas estratégias também. O Atlético teve a felicidade de ganhar a Copa do Brasil, de ganhar a Sul-Americana. Então o Atlético, nesses últimos 10 anos,
está bem acostumado com o roteiro e com a narrativa que ele tem que construir para buscar sucesso. E o Vasco vai tomar suas medidas também para chegar nesse nível de ter essas conquistas também, que o Vasco tem ao longo da sua história, mas não teve nos últimos 10 anos. Meu amigo torcedor vascaíno, realmente dessa forma todo mundo hoje só pensa em alguma coisa, e essa coisa é a Copa do Brasil. E para fechar aqui as participações, trazemos a vocês as palavras de Rafael Paiva, que lá na quinta-feira retrasada, após a vitória do Vasco no jogo de ida da Copa do Brasil contra esse mesmo Atlético Paranaense, falou sobre esse jogo de volta que vai acontecer nessa noite de hoje na Arena da Baixada. Então a gente traz aí as palavras de Rafael Paiva, você torcedor vascaíno, sobre o que ele pensa desse jogo de volta e qual é a expectativa dele sobre essa grande decisão contra o Atlético no Paraná. Dificílimo jogar lá, né? Muito difícil. Jogar num sintético como é lá, a bola fica muito rápida, até você ajustar o tempo, por mais que a gente já tenha jogado lá, no momento do jogo é diferente, a gente sente o início do jogo. O início do jogo deles é muito forte lá, então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo e é uma boa vantagem, né? Mas ela é muito aberta ainda. Para mim o jogo está muito aberto. A gente tem que estar extremamente concentrado. É uma vantagem que é a mínima possível, né? A gente tem consciência disso, mas a gente tem que estar muito concentrado para o jogo de lá. A gente vai ter que trabalhar muito, batalhar muito no jogo, tentar jogar também, porque se a gente for lá para defender, a gente sabe que eles são muito fortes, eles atacam muito e... Enfim, a gente vai ter que estar muito focado. Então, para nós, o jogo está muito aberto. A gente tem noção disso, é uma vantagem mínima. A gente tem que estar muito focado para fazer um grande jogo lá, para a gente chegar entre os 4 na Copa do Brasil. É dia de Vasco, torcedor. É dia de Gigante da Colina. É nervosismo, é ansiedade, é superstição em campo. E para quem gosta, tem muitas aí em jogo. O Vasco, em 2011, ano do título, nas mesmas quartas de final, enfrentou esse mesmo Atlético Paranaense. O Vasco, além disso, naquela partida jogando no Paraná contra o Atlético, sabe quem era o árbitro? Wilton Pereira Sampaio, exatamente o mesmo árbitro escalado para esse jogo de hoje contra o Atlético no Paraná. Coincidência, meu amigo? Gigantesca. Além disso, informação importante aqui a vocês, né? O Vasco jamais foi eliminado para o Atlético Paranaense jogando dentro da Arena da Baixada. Vasco e Atlético se enfrentaram em 2 momentos, numa fase mata-mata pela Copa do Brasil ou pela Sul-Americana dentro da Arena. Primeira competição em 2007 foi na Sul-Americana, o Vasco ele vence o Atlético Paranaense pelo placar de 4-2, e o segundo momento foi agora nessa última Copa do Brasil de 2011, onde o Vasco empata a partida 2-2, um gol de Alec Gol e o outro gol do Diego Souza. Então, muitas superstições à mesa, muitas coincidências à mesa, e a gente espera que elas surjam, que elas tenham efeito, né, melhor dizendo, nesse jogo tão importante que teremos aí nessas próximas horas. Tá empolgado, torcedor? Deixa aí nos comentários o placar para esse jogo de hoje, que eu quero ouvir de você. Quanto você acha que será Vasco e Atlético Paranaense? Coloque aí embaixo. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira, que eu não tenho dúvidas, será muito longa, espera muito grande para esse jogo tão decisivo. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento, nos sigam no Instagram e, como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.